Para que você estenda a sua mão, mas eu queria te falar algo antes. E não existe lugar melhor para te honrar do que no altar. Eu vinha conversando até com minha esposa hoje. A referência que eu tenho até hoje de compromisso, fidelidade a Deus, uma dessas pessoas é você. Desde muito novo, eu admiro isso em você. Desde muito novo. Antes, quando morava lá em vovó ainda, que não era cristão, já te via firme. E eu estou com 33 anos e você continua firme. Não oscila nem para a direita nem para a esquerda. Firme. Minha referência. Amém? Amém. Estenda sua mão para cá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui está o seu filho. Que o Senhor use nessa noite ele conforme a tua vontade. O Senhor já deu a palavra a ele, mas o Senhor tem liberdade na vida dele para agir conforme o Senhor quiser. Deus o leva, o conduz conforme o Senhor quiser, Pai. Que ele seja ferramenta e canal do Senhor nessa noite, Pai. Abre também, Pai, o ouvido das suas igrejas, da sua igreja, Pai, em nome de Jesus. Abre o nosso coração, Pai, para que essa semente que vai ser lançada hoje, Deus, seja plantada em nosso coração e venha germinar. Deus, e no futuro produza frutos, ó Pai. Frutos e mais frutos. Frutos de avivamento, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? A paz do Senhor, amém? Rapaz, Raul está querendo me fazer chorar. Obrigado, meu primo. Um primo mais do que um primo, é um irmão. Eu quero louvar o Senhor por estar aqui nessa noite, conhecendo mais essa família. Amém? Eu já cheguei aqui, já me senti em casa. Eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Lucileide. Obrigado, tá? Por me confiar esse altar. Pastor Ivan, que o Senhor abençoe. Amém. Ao meu primo Raul. Amém. Juliana. Nos conhecemos desde criança, né? Desde criança. E é muito bom estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado por me confiar o altar. Amém? Me sinto honrado. Eu sou pastor Rodrigo, estou hoje acompanhado da minha esposa Diaconisa Fabiana, a minha filha mais nova, a Ágata, ela está lá na salinha, né? Está na salinha. Os meus dois mais velhos, a Débora e o Davi, ficaram lá na igreja, né? Já trabalham lá na igreja, queriam vir, mas eu falei, não, vai lá. Um toca, um é baterista, a outra, né, faz tudo. Eu digo que é o carinha do som, ela é a menina do som. Servem também na igreja. Eu sou da igreja evangélica Monte Sinai, no Boaçu. Amém? Trago um abraço também do meu pastor, amém? Pastor Carlos, para toda a igreja. Nós somos muito bem recebidos aqui neste lugar. Amém? Já sentimos a presença de Deus aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo. Eu quero ser fiel ao texto que me foi passado. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. O versículo de número Atos 2:1. Uma mensagem de Deus para o seu coração. Amém? Atos capítulo 2, versículo 1. É um texto que você conhece. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados.
E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E versículo 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Feche teus olhos mais uma vez. Senhor, é a tua palavra, é a minha voz, mas é a tua palavra. E os teus filhos estão aqui de coração aberto. Continua falando como o Senhor tem falado desde o começo do culto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta. Atos, ele vai registrar o início da igreja. Atos, você conhece Bíblia? Ela foi escrita pelo médico historiador Lucas. E nós vamos ver que o livro de Atos, ele é uma continuação do evangelho que Lucas ele escreve. E ele vai relatar o começo da igreja. Ele vai dizer que no capítulo de número 1, ele vai relatar que Jesus ele vai passar instruções para a igreja. Jesus, depois da sua ressurreição, ainda fica 40 dias com eles. O texto vai dizer que falando coisas acerca do reino de Deus, antes da sua ascensão aos céus. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz também que Jesus ele dá uma ordem clara para os seus apóstolos, para a sua igreja que estava iniciando. Não se ausente de Jerusalém, mas permaneçam ali, porque não depois de muitos dias, a promessa do Pai vai se cumprir. A promessa, ela é o seguinte: eles receberiam a virtude do Espírito Santo, e eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O texto ainda vai dizer no capítulo de número 1, que Pedro, ele então toma a iniciativa. Ele pega aqueles 120 que estão reunidos ali, vão para o cenáculo. O texto diz que aonde eles habitavam, e ali no cenáculo eles começam a orar. Ali no cenáculo, era o propósito, e o texto no capítulo de número 1, no versículo 14, diz que eles perseveravam unanimemente em oração e em súplicas, pelo que, aguardando a promessa do Pai, que receberiam a virtude do Espírito Santo. O texto vai dizer também que eles escolhem Matias para o lugar de Judas. E nesse ambiente de oração, nesse ambiente de unidade, no capítulo de número 2, aonde nós lemos, é que então, no cumprimento do dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, a Bíblia vai dizer que então a promessa é cumprida, o Espírito é derramado e todos são cheios do Espírito Santo. É esse o contexto que nós lemos. E então, a partir dali, a igreja ela está inaugurada. E ela vai mudar o mundo e chegar até hoje, onde nós estamos aqui. Nós fazemos parte dessa grande família de Deus. E é interessante, porque eu tenho algumas coisas para dizer para você. Olha o que diz o tema que nos foi passado: comunhão e avivamento. No ambiente da comunhão, o Senhor trouxe avivamento. O que é comunhão? Comunhão não é somente estar no mesmo lugar. Comunhão é estar no mesmo propósito. Comunhão é compartilhar da mesma visão. Comunhão não é somente estar no mesmo lugar, porque nem todos os que estão no mesmo lugar estão no mesmo propósito. Comunhão não é somente uma união de pessoas, mas todos estão no mesmo objetivo, na mesma cadência, caminhando para o mesmo lugar. O que é avivamento? Avivamento, avivar é dar vida.
O que eles receberam ali no capítulo de número 2 foi a vida de Deus, para que eles pudessem cumprir a missão que o Pai havia designado, para que Jesus havia designado, de ser testemunha, Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Mas olha o que vai dizer no capítulo de número 2, e aqui é interessante: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Eles estavam aonde? Estavam reunidos no mesmo lugar. Cumprido-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Repito, todos no mesmo lugar. Não era só uma junção de pessoas. O texto diz isso. Eles estavam ali no mesmo propósito, no ambiente da oração, no ambiente da comunhão. Repito, do versículo 4 ao versículo 8, você entende o propósito deles estarem ali. E no versículo 14, eles esperavam. Eu gosto dessa frase: todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Pastora, todos esperavam. Para que a gente possa entender, imagina, todos nós que estamos aqui, todos estavam no mesmo propósito. Não havia alguém que pensava diferente, não havia alguém que desejava algo diferente. Todos eles estavam no mesmo propósito. Senhor, envia o teu Espírito Santo. Senhor, nos batiza com o teu Espírito Santo. Todo mundo, desde os mais jovens até aos mais velhos, todos estavam. Era algo tão interessante, era uma comunhão tão interessante, que no meio dessa comunhão, o Espírito é derramado. Eu já quero dizer algo para a tua vida nessa noite. Guarda essa frase no teu coração. Por quê? Porque onde a unidade é preservada, o Espírito Santo encontra espaço. Para quê? Para derramar o mover do avivamento. É no meio da comunhão, gente. Aleluia. Eu sei que é complicado você ter pessoas que têm temperamentos diferentes, pessoas que têm um contexto de vida diferente. Mas agora, para que haja uma unanimidade, eu preciso abrir mão do meu eu, do que eu penso, do que eu acho. Porque aqui quem manda não é o eu, aqui quem manda é Ele, é o Senhor. Quando eu entendo isso, eu crio um ambiente propício para quê? Para que o Espírito Santo derrame fogo sobre o lugar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Onde a unidade é preservada, ou seja, a unidade foi preservada. Eles aprenderam a andar em unidade. Você tem Pedro, você tem João, você tem Tiago, você tem Judas, e você tem tantos outros, homens de contextos diferentes. Você tem Pedro, que é mais impulsivo. Agora você tem João. João é aquele que ele diz sobre ele mesmo, o discípulo a qual Jesus amava, mas foi ele que escreveu sobre si. O discípulo ao qual ele colocava a cabeça no peito de Jesus. Você tem homens de contexto diferente, mas homens que aprenderam a andar em unidade. Homens que durante 3 anos e meio caminharam com Jesus, e Jesus valorizava a unidade. Tanto é de que quando se tinham pensamentos dizendo o seguinte: Senhor, quem vai sentar à tua direita? Quem é que vai ser, digamos assim, o vice-Cristo? Aí Jesus logo rebatia aquele pensamento. Por quê? Para que um deles não se desviasse do propósito. Porque é comum o nosso eu se achar superior. Eu me achar superior que eu sou pastor? Não, aos olhos de Deus todos somos iguais. Eu entendo que há
organização eclesiástica, a qual Jesus estabeleceu, porque igreja não é bagunça. Agora eu entendo que não é porque tem um pastor, presbíteros, você tem os obreiros, eles são mais importantes um do que os outros, não. Aqui, repito, todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Nos submetemos às pessoas, porque assim a Bíblia ordena, pelo respeito que nós devemos ter a elas, em amor, em submissão. Mas eu repito, aqui todos nós somos iguais, todos nós estaremos no mesmo céu. E se quisermos entrar na eternidade, desfrutar do céu que o Senhor preparou para nós, nós precisamos aprender a caminhar em unidade aqui na terra. Só vai estar junto no céu quem primeiro aprender a caminhar junto aqui na terra. Aleluia. Então saiba que essa pessoa que está do teu lado, o Senhor colocou essa pessoa do teu lado para quê? Para caminhar junto. Desde Gênesis o Senhor disse: não é bom que o homem viva só. Aleluia. Desde Gênesis nós vemos que o Senhor valoriza a comunhão, e a própria Trindade é a maior explicação disso. É o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo, que caminham coesos, que caminham lado a lado. Não se tem o Deus Pai, não é maior que o Deus Filho, e nem o Deus Filho é maior do que o Deus Espírito Santo. Tanto é de que eles, vai dizer, quando se refere a Deus, ele vai dizer: único Senhor. É 3 em 1, não são 3 deuses. Aleluia. A divindade dividida em 3 pessoas, mas é um único Deus. E tanto é que Jesus, em João 17, ele vai orar na oração sacerdotal. Ele vai dizer: Pai, que a minha igreja, que eles sejam um, como eu e o Pai, nós somos um. Jesus orou pela nossa unidade, e é nesse ambiente de unidade que o Espírito Santo se manifesta. É nesse ambiente da unidade que há cura, é nesse ambiente de unidade que há milagre, é nesse ambiente de unidade que Salmo de número 133 vai dizer: ali o Senhor ordena a sua bênção. Quando a bênção de Deus é derramada, é quando há unidade, é quando nós temos a mesma visão, o mesmo propósito, o mesmo destino, porque nós vamos morar no mesmo céu. Quem é que vai morar quem que vai morar no céu? Eu vou estar lá, você também. Aleluia. Então perceba que aqui a unidade, que Lucas vai dizer no capítulo de número 1, no versículo 14, é uma unidade que foi preservada quando se chega ao capítulo 2. Porque o capítulo 1, a ordem de Jesus, espera em Jerusalém, eles vão para o cenáculo. Até o capítulo 2 são mais ou menos 10 dias. 10 dias, todos no mesmo lugar. Chega o primeiro dia, Jesus ele ascende aos céus. Primeiro dia, eles vão orar, unidade. Chega o segundo dia, eles vão orar, eles estão no mesmo ambiente, eles estão no mesmo lugar, eles estão no mesmo propósito, eles estão na mesma visão. Chega o terceiro dia, eles preservam a unidade. Chega no quarto dia, unidade. Chega no quinto dia, eles ainda estão no mesmo propósito, até que no capítulo de número 2, no 10º dia, aleluia, o Espírito Santo desce. A unidade é algo tão interessante que Satanás, ele sempre tenta, se ele quiser destruir uma igreja, ele não precisa trazer influências de fora, ele só precisa dividir a igreja. Quando é que o reino de Israel ele começa a ruir? É quando ele divide o reino. Reino do norte, o que era um reino, agora se transforma em reino do norte, reino do sul. Então quando nós lemos o reino do norte pela Síria, é levado em cativeiro pela Síria, o reino do sul pela Babilônia, mas só que a destruição, o declínio do reino começa quando eles se dividem.
Por que Satanás luta para dividir lares, dividir famílias? Porque ele sabe, quando ele divide uma família, ele acabou com a família. Quando ele consegue dividir uma igreja, ele acaba com a igreja. Quando ele consegue dividir um departamento, ele acaba com o departamento. É por isso que a unidade no nosso meio, ela precisa ser preservada, incentivada. Porque quando a igreja está unida, a igreja é mais forte. Quando a igreja é unida, a igreja é mais forte. Aleluia. Sabe, eu sempre digo lá na igreja, nós podemos ter a igreja mais bonita, nós podemos ter os melhores equipamentos, nós podemos ter a melhor equipe de louvor, nós podemos ter o melhor grupo de irmãs, mas só que o segredo para nossa igreja ser uma igreja forte é quando nós caminhamos juntos. É quando em nós não há divisão, porque a unidade fortalece a igreja e cria um ambiente propício para a manifestação do Espírito Santo de Deus. Você quer ver o Espírito Santo se manifestar no meio da igreja? É quando essa igreja caminha em unidade. Então, em primeiro lugar, a unidade foi preservada ali, a comunhão foi preservada. Agora acompanha comigo. Segundo lugar, o texto diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Segundo ponto, isso aqui é obediência. Obediência. Porque qual foi a ordem de Jesus? Não se ausentem de Jerusalém, mas permaneçam aí até que do alto vocês recebam a virtude do Espírito. Permaneçam em Jerusalém. E o que eles fizeram? Permaneceram em Jerusalém. E o texto diz, em Atos 1:4 diz: estando com eles, determinou-lhes. Jesus determinou. E o sentido da palavra determinar, Jesus não está dando uma sugestão, Jesus está dando um direcionamento, Jesus está dando uma ordem. O que nós vemos em Atos 2:1 é a prática, é eles colocando em prática a ordem recebida em Atos 1:4. Eles estavam no mesmo lugar, aonde? Em Jerusalém, em um cenáculo que foi escolhido para que eles aguardassem a promessa. Isso aqui é interessante. E o resultado da obediência foi Atos 2:4. Eu vou repetir isso aqui. Em Atos 1:4, a ordem. Atos 2:1, obediência. Atos 2:4, a bênção da obediência. Todos só foram cheios do Espírito Santo porque todos obedeceram à voz de Jesus. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui. Todos foram cheios do Espírito Santo, todos viveram a promessa, porque todos obedeceram a ordem de Jesus. Aleluia. Ou seja, só experimentaram avivamento porque estavam em obediência. Isso é forte. Só viveram avivamento porque estavam em obediência. Gente, eu sou de um contexto, desde criança, nasci em uma igreja pentecostal. E pensa numa igreja pentecostal. Pensa numa igreja aonde eu vi com os meus olhos, no meio da oração, coisas acontecerem. Eu vi com os meus olhos coisas maravilhosas acontecerem. O mover de Deus era algo tão incrível. Eu presenciei coisas desde criança que eu nunca mais me esqueço, por causa do mover. Só que eu sei também que o mover não é somente porque alguém começa a cantar um corinho de fogo, gente.
E é bom, né? É muito bom. Você vê alguém cantando um corinho de fogo, tem alguém com um pandeiro, aí começa, vem cá, vem ver. Isso é muito bom. Só que eu sei que o derramar do Espírito Santo, ele não vem somente quando um pregador imposta a voz, porque cada um tem o seu jeito de pregar. Aleluia. Mas quando eu vejo esse texto, o Espírito Santo, sabe, o mover do Espírito Santo acontece não por causa de uma música, não por causa de um pregador, não porque alguém tinha uma oratória boa. O Espírito Santo, ele é derramado ao mover do Espírito Santo porque eles decidiram andar em obediência. Isso é muito sério. Aleluia. Porque só vai receber mais de Deus quem primeiro aprender a obedecer. Obedecer a voz de Deus, obedecer a voz dos pastores da igreja, da liderança espiritual da igreja, obediência aos líderes que ajudam aos pastores. Escuta isso, no reino de Deus, primeiro você obedece, depois você recebe. Aleluia. Você quer mais de Deus? Então esteja em conformidade, em obediência a essa palavra, a essa escritura, e você vai receber mais de Deus. Escuta isso, obedecer antecede o receber. Obedecer antecede o receber. Eles estavam ali em obediência, e no meio da oração o Senhor cumpre a sua promessa e derrama o Santo Espírito, batizando todos com o Espírito Santo. Eu quero declarar sobre a sua vida, debaixo da autoridade da palavra de Deus, você vai receber mais de Deus quando você decidir trilhar o caminho da obediência. Quem obedece recebe mais dele. Quem obedece recebe mais dele. Quem decide trilhar o caminho da obediência recebe as bênçãos que estão reservadas dos altos céus, as bênçãos que o Senhor preparou para mim, para você, para mim e para a tua casa. Quem obedece recebe mais de Deus. Você quer mais de Deus, então obedeça. Você quer mais de Deus, obedeça. Aleluia. Primeiro obedece, depois você recebe. Não há, escuta isso, não há tempo perdido para quem obedece. Quem obedece recebe. Aleluia. Quando há o mover no louvor, a Bíblia diz no Salmo de número 22, o verso 3, que Deus habita em meio aos louvores. Mas só que o contexto bíblico, ele vai me dizer que muito antes de Deus olhar para aquilo que eu entrego, para aquilo que está nos meus lábios, ou para aquilo que está nas minhas mãos, Deus primeiro procura no meu coração se tem obediência. Você vai se lembrar de Caim e Abel, e eu gosto desse texto, porque Caim e Abel, ambos entregam uma oferta. Caim entrega uma oferta, só que Abel vai dizer que entrega a primícia. Ele entrega, e o texto ele vai relatar, ele vai detalhar que é a primícia daquilo que ele estava entregando, daquilo que ele produziu. Só que o texto vai dizer que a oferta de Caim é rejeitada, a oferta de Abel é aceita, não só pelo fato da oferta, mas por algo que estava no coração daquele que ofertava, porque o texto diz: o Senhor aceitou, recebeu, aprovou Abel e a sua oferta. Só que o Senhor reprova primeiro Caim e a sua oferta, porque Deus não somente olha para aquilo que está na tua mão, Deus está olhando para o teu coração.
Então não adianta só porque você tem uma voz boa, ou se você produz algo bom, o que está no teu coração precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Meu Deus do céu. Não adianta só uma performance boa, mas o teu coração precisa estar alinhado com os céus. Quando você obedece, isso significa que o teu coração está alinhado com a ordem de Deus para a tua vida. E quando nós estamos alinhados com os céus, a gente vive coisas maravilhosas, aquilo que o Senhor reservou para nós. Eu tenho certeza, aleluia. Se você nessa noite pode ter chegado aqui, eu não sei como você chegou a este lugar, mas nessa noite é noite de tomar um novo posicionamento, de alinhar o teu coração com os céus, de alinhar a tua vida com o altar do Senhor. Aleluia, para que você saia daqui mais e mais cheio da presença do Espírito Santo de Deus, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor te permitiu estar neste lugar, não foi à toa, é porque Ele tem algo a tratar com você, Ele tem algo a te entregar, Ele tem algo a fazer na sua vida e através de você, mas primeiro Ele quer que você alinhe o teu coração com Ele. Cadê você que vai alinhar o teu coração com os céus nessa noite? Alinha o teu coração com os céus, alinha o teu coração com Ele e Ele vai se revelar para você. Aleluia. Eles estavam alinhados com a ordem que foi recebida. Eles estavam em Jerusalém, no mesmo lugar. Terceiro, escute isso. Eles perseveravam. Escute isso. Eles recebem a ordem. Eles vão para o cenáculo da oração. Isso, obrigado Espírito Santo. Porque tudo começa no cenáculo da onde eles oram. Eles querem mais de Deus. Eles querem viver a promessa, pastora. E o que eles vão fazer? Eles vão para o cenáculo, e o capítulo 1, versículo 14 diz que eles vão orar. Aleluia. Eles vão orar. O que é oração? Oração não é um conjunto de palavras bonitas. A oração é um diálogo de filho com pai. Aleluia. Eles vão orar. Porque não tem como desvencilhar avivamento de oração. Se você quer viver esse avivamento, primeiro você precisa do teu lugar de oração. Perseverar em oração. Oração não é algo que fazemos somente na igreja. Porque oração na nossa vida não é momentos esporádicos. Quando eu digo oração, eu estou falando de estilo de vida. Você ora, a gente ora junto aqui. Mas em casa a gente cumpre Mateus 6. Jesus disse: se você quer falar com o Pai, vá para o teu quarto, feche a porta, fala com teu pai em secreto, porque o pai que te vê em secreto, ele te recompensará. A Bíblia vai nos mostrar, os evangelhos vão nos mostrar que Jesus se retirava para lugares solitários para orar. Jesus não foi alguém que disse orem. Jesus não somente ensinou no discurso, Jesus ensinou na vida. Aleluia. Jesus disse orem, mas ele também disse olhem para mim, eu vou inspirar, o Espírito Santo vai inspirar para que registre os meus momentos de oração. Aleluia. E nós precisamos também ter essa vida de oração. Nós precisamos ter essa vida de contato com Deus, porque desde criança eu escuto, sabe, isso é uma verdade na nossa vida. Eu sempre digo, quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais contato
contato com Deus, quanto mais oração, mais intimidade, quanto mais oração, aleluia, mais a chama que o Espírito Santo iniciou no nosso coração, ela continua acesa. Aí eu me recordo de Levíticos 6, aonde o Senhor vai dizer para Moisés: Moisés, a chama que arde no altar não pode se apagar. Mas o que o sacerdote precisa fazer? O sacerdote todos os dias, pela manhã e pela tarde, ele precisa retirar as cinzas e colocar a lenha, para que a chama continue acesa. E aí Paulo vai dizer, agora no Novo Testamento, ele vai dizer: sejam cheios do Espírito Santo. Ele também vai dizer: não apague o Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo, ou seja, a ação do Espírito Santo, ela não possa ser apagada em nós, a gente precisa fazer como o Senhor disse para Moisés em Levíticos 6: tirar as cinzas, colocar a lenha. O que faz a chama continuar acesa é a lenha da oração, é a lenha da palavra, é a lenha do contato com Deus. Então todo dia eu retiro as cinzas. O que é a cinza? É aquilo que apaga o fogo, prejudicial ao fogo. E você sabe o que apaga o fogo no teu coração. E o que é a lenha? É oração, oração, oração. Quanto mais oração na sua vida, mais você vai estar de pé. Quanto mais você se curva diante de Deus em oração no teu quarto, a adversidade vai vir, e a adversidade não vai te sucumbir. Por quê? Porque você está em contato com Deus. Você está em contato com Deus. Então quanto mais oração, mais forte espiritualmente você vai estar. Quanto mais oração, aí as pessoas vão perguntar para você: por que mesmo chorando você permanece de pé? Por que em meio às lágrimas você permanece de pé? E aí você vai dizer: é porque no meu quarto eu sou alguém que dobra os meus joelhos diante do Senhor constantemente, e Ele me faz estar de pé diante das adversidades. Cadê você que vai orar mais nesse tempo? A gente não precisa, me desculpa, a gente não precisa de mais artistas. A gente só precisa de pessoas que entendam o que é uma vida de oração. O que é uma vida de oração? Quer ver esse lugar explodir e a chama não apagar? É só você ter uma pessoa que ora, que busca a Deus em todo o tempo. Quando você vê alguém e você diz assim: essa pessoa é tão avivada, é porque essa pessoa no secreto busca constantemente ao Senhor. Quando você vê alguém que ela tira forças, sabe? De onde essa pessoa tira forças? Ela tira forças porque ela é alguém que sempre está em contato com Deus. Eu olho para vidas aqui, eu não sei os seus problemas, eu não sei as suas crises, eu não sei o que você passou, eu não sei o que te fez chorar um dia, eu não sei se você chegou aqui destroçado emocionalmente, mas de uma coisa eu sei, aleluia: a tua vida de oração é que te trouxe aqui nessa noite e te mantém de pé, adorando ao Senhor, tendo forças para cantar, tendo forças para louvar, tendo forças para servir. Não era para você estar aqui, mas a tuas orações têm feito a diferença e vão continuar a fazer a diferença na tua vida. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. É sem cessar. Está tudo bem, eu oro. Está tudo mal, eu oro também. Mesmo com lágrimas, eu oro também. É porque é isso que vai me fazer estar de pé. Você quer ser usado por Deus? Ora ao Senhor. E não tem idade para isso não. A gente precisa ensinar as nossas crianças a ter uma vida de oração, para que amanhã, quando elas se tornem jovens, para que amanhã, quando elas se tornem adultos, nós tenhamos adultos de oração, homens de oração, mulheres de oração. Essa igreja está de pé. Quantos joelhos, pastora? Quantos foram joelhos calejados que estiveram prostrados aqui na igreja e oraram por esse lugar? Quanta gente está aqui? Muita gente que está aqui nessa noite é fruto de oração. Por conta das vezes, mesmo em meio aos problemas, mas tinha alguém aqui neste lugar orando por você.
Teu casamento está de pé porque um dia tinha alguém orando por você. Você está de pé mesmo depois de ter passado pelo pior momento da tua vida, porque tinha um joelho orando por você. Aleluia, aleluia. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Tem gente que a família está de pé porque tinha alguém orando por ela de madrugada. Meu Deus do céu. E aí você está aqui. Todos nós somos frutos da oração de alguém. Porque a igreja iniciou. Porque antes de estarem de pé para pregar, eles estavam de joelhos para falar com Deus. É de joelhos que a gente busca a estratégia. A gente não busca o que dá certo, porque nem tudo que dá certo é o certo. A gente busca em Deus, Senhor, o que o Senhor quer para fazer. Nem tudo que dá certo é certo. Tem coisas que estão dando certo que não é o certo. A gente não faz o que dá certo. A gente busca em Deus aquilo que é certo. Aí a gente pratica. Senhor, o que o Senhor quer fazer? Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu chame? Eu ainda sou desse tempo, eu ainda sou dessa igreja que ela é dependente de Deus para tudo. Raul é dependente de Deus para tudo. Senhor, acorda de manhã, Senhor, esteja comigo, Deus. Aleluia, ela está em contato com Deus, ela está no trabalho, mas ela está ligada em pensamento com o Senhor. Às vezes, sabe, ela está orando pelas coisas que vão acontecer. Senhor, quem vai abrir o culto? Senhor, quais louvores nós vamos cantar? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu fale? É a oração que faz a diferença. É a oração que faz a diferença. Aleluia. Todos nós precisamos do nosso cenáculo de oração. Grandes homens de Deus foram grandes homens de oração. Eu me recordo de um grande avivalista, John Wesley. John Wesley na Inglaterra foi um homem que atraía multidões. E é interessante quando você estuda a vida de John Wesley, o homem que falava e atraía multidões. Muitas e muitas pessoas iam ouvi-lo pregar. E aí certa vez perguntaram para John Wesley o seguinte: John Wesley, qual é o segredo? Você prega, as multidões vêm te ver. John Wesley só disse o seguinte: eu me coloco em chamas, a multidão só vem me ver queimar. Aleluia. Eu me coloco em chamas e a multidão só vem me ver queimar. A diferença está no nosso contato com Deus, gente. Aleluia. Cadê você que vai orar mais? Não vai abrir mão da tua vida de oração. Já vou para o final. Olha o que diz. O que isso trouxe? A oração, a perseverança, a unidade. Trouxe o derramar do Espírito. E o derramar do Espírito Santo, vai dizer, uma das coisas que trouxe, não vou falar tudo, mas trouxe perseverança. Porque quando nós vemos Atos 2:42, começa dizendo assim, Juliana: e eles perseveravam. Avivamento traz perseverança. Avivamento não é uma emoção que passa. Avivamento é uma convicção que permanece. Avivamento me faz permanecer. Avivamento não é eu chorar aqui, aí depois acabou o culto, parece que eu não estava nem aqui. E às vezes nem parece que eu estava na igreja. Avivamento é muito mais profundo. Avivamento deixa marcas duradouras. E uma das marcas que o avivamento trouxe para a igreja e que vai trazer para nós nesses dias é perseverança. Eles permaneceram na comunhão, perseveravam na comunhão. Porque Pedro prega, quase 3.000 almas são batizadas,
se agregam à igreja. E agora, como é que essa multidão que está agregada à igreja, eles vão viver? O texto diz, Atos 2:42, e eles perseveravam. Nós vamos ver que a unidade, ela não é vivida em um momento. Unidade virou um estilo de vida. Porque quando há avivamento, escuta isso aqui, quando há avivamento, o crente ele não só lê a palavra no culto, mas em casa ele persevera na leitura. Uma coisa que eu amo, quando eu sou ministrado, eu chego em casa, eu vou estudar aquilo que foi pregado. O crente ele não só ora, como eu disse, no dia de culto, em casa ele ora também. Da mesma forma, a comunhão que eles viviam não era um teatro, não era algo que era para mostrar para uma rede social. A comunhão era vivida de verdade. Porque avivamento não produz uma emoção passageira, avivamento produz constância. Eu sempre digo, você quer encontrar alguém cheio do Espírito Santo? Essa pessoa é constante. Constante. Ela persevera. Ela não é guiada pelas suas emoções. Ela persevera. Persevera na oração, persevera na palavra, persevera na comunhão, persevera vindo aos cultos. Ela persevera na obediência. O avivado é alguém constante. Porque muito cuidado, muito cuidado. Avivamento não se mede somente pelo que acontece no culto. Avivamento também se mede pelo que acontece depois dele. Eu vou repetir essa frase aqui. Repetição pedagógica nos ajuda a lembrar. Avivamento não se mede pelo que acontece somente no culto, mas principalmente pelo que acontece quando o culto termina. Quando o culto termina, quem nós somos? Quando o culto termina, a gente tira a máscara ou a gente permanece? Quando o culto termina, o fogo continua aceso ou o fogo se apaga? Quem é você quando o culto termina? Quem é você quando você chega na tua casa? Você ainda permanece o mesmo adorador? Alguém que aqui você exulta, aqui você abraça todo mundo, aqui você mostra que é um crente de verdade, mas na tua casa você é alguém também, é o mesmo crente que você se mostra na igreja. Aleluia. Avivamento me faz ser o mesmo em qualquer ambiente que eu esteja. O avivado permanece, igreja. Escuta isso. Avivamento produz pessoas cheias do Espírito Santo, hábitos transformados. Porque quando o Espírito Santo é derramado, eles não são mais os mesmos. Você se lembra quando Jesus é preso? Pedro, os discípulos, agora quando o Espírito Santo vem, Pedro já não é mais o mesmo. Ele se levanta para pregar. O que vocês estão vendo aqui, ele diz, o que vocês estão vendo aqui, eles não estão cheios de vinho, não estão cheios de mosto, mas é o cumprimento da promessa que foi feita lá em Joel, e que seria derramado sobre toda a carne. Aleluia. Avivamento, ele prioriza, ele traz prioridades estabelecidas. O avivamento ele muda a nossa vida. O avivamento ele torna a igreja mais vibrante. Vibrante na hora do louvor, vibrante na hora da oferta, coração aberto na hora da oferta, o coração aberto para receber a palavra. O avivamento faz a igreja ser diferente. Aquela igreja foi uma igreja tão avivada, tão diferente, que o texto vai dizer que
todos os dias o Senhor acrescentavam aquele a qual havia de se salvar. Ou seja, o avivamento faz a igreja progredir. O avivamento traz crescimento. Crescimento em quantidade e qualidade. Não traz somente o crescimento em quantidade, mas também traz qualidade. Aleluia. Escuta isso. No avivamento, a igreja no domingo celebra. Agora, na segunda, persevera. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui. No avivamento, no domingo, a gente celebra. A gente cultua com todas as nossas forças. E eu gosto disso. Eu gosto dessa agitação no culto. Eu sou alguém agitado, eu gosto dessa agitação no culto. Eu gosto de louvar, louvor de alegria, louvor de exaltação. Eu gosto disso. Só que eu sei que o avivamento, ele vai me fazer celebrar no domingo, perseverar na segunda. Aleluia. A alegria que eu sinto aqui no domingo, ela vai continuar na segunda. Oh, meu Deus do céu, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Aleluia. Essa comunhão que a gente experimenta aqui é a comunhão que a gente proporciona dentro da nossa casa na segunda-feira. E em nome de Jesus eu creio que você vai sair daqui mais avivado para viver, aleluia, não somente uma emoção passageira. Chega de viver isso, sabe? Nós temos visto por aí, infelizmente, sabe, uma emoção passageira. Muitos confundem, escuta isso aqui, é muito sério. Muitos confundem emocionalismo com avivamento. Aí o que é pregado é para inflamar o teu ego. Aí não causa mudança. Você sai daqui da mesma forma. Sabe, nós precisamos viver um avivamento de verdade. Um avivamento onde as pessoas olham para nós. O que aconteceu com você? Você está diferente. Você vai dizer, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem está disposto a sair daqui assim nessa noite? Quem está disposto a sair daqui assim nessa noite? Aleluia. De sair daqui diferente. De sair, sabe, talvez você veio aqui nessa noite para buscar mais de Deus. E aqueles que buscam mais de Deus encontram mais dele. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possam ouvir. O céu está acessível para quem busca. E em nome de Jesus você vai sair daqui para perseverar. O avivamento, ele vai te fazer, sabe, nós vamos ver Atos 3, consequência do avivamento. Pedro e João estão indo para o templo e perto, sabe, da porta, na hora da hora nona, e vai dizer que um coxo estava perto da porta formosa, e eles vão dizer, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O poder de Jesus. O avivamento vai te fazer perseverar nos momentos da crise, porque Atos capítulo 4 e Atos capítulo 5, eles são perseguidos pelo Sinédrio, mas eles não desistem de servir ao Senhor. Atos capítulo 6, consequência do avivamento. Tem um problema agora, Atos capítulo 6. As viúvas helenistas, as viúvas de fala grega, elas não estão sendo assistidas. Tem um problema no meio da igreja. Agora, só que onde há avivamento, o problema não permanece no meio da igreja. A única coisa que não permanece no meio da igreja, quando há avivamento, são problemas que vêm para paralisar ou dividir a igreja. Nós vamos ver na vida de Estevão. Estevão era jovem, mas era alguém cheio do Espírito Santo, e foi escolhido para ser um dos 7 diáconos que iriam estar diante da mesa para prestar o assistencialismo, para servir a igreja. Só que o texto vai dizer que ele é perseguido, ele é apedrejado. Só que ele era tão cheio de Deus, tão avivado, que enquanto os irmãos estavam com pedra na mão, enquanto as pessoas estavam com pedra na mão, o texto vai dizer que ele olha para
para os céus e vê os céus abertos, e vê o Filho do Homem assentado à direita de Deus Pai, porque, aleluia, ele ainda vai dizer o seguinte, ele vai dizer: Pai, perdoa eles, porque o avivado, ele não devolve a pedrada, ele devolve perdão. Eu vou repetir isso aqui: o avivado diante da injustiça não devolve a pedra, ele devolve perdão. Meu Deus do céu, aleluia. Avivamento nos faz ser diferentes. Atos capítulo 16, Paulo, Silas, estava Timóteo, estava Lucas, sabe, o texto vai dizer que Paulo e Silas foram colocados aonde? Na prisão. E perto da meia-noite, o texto vai dizer, perto da meia-noite, eles estavam amarrados, eles estavam acorrentados. Só que o texto vai dizer, perto da meia-noite, estavam Paulo e Silas cantando e orando. Estavam orando e cantando louvores a Deus. Outros presos escutavam, até que o Senhor faz um terremoto e são abertas cadeias de todas, aleluia. O avivamento nos faz cantar diante de momentos em que nós deveríamos murmurar. O avivamento nos faz adorar quando nós deveríamos, quando tudo contribui para murmurar. Eu quero encerrar, aleluia, meu Deus. E é isso que está disponível para a igreja aqui nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse teus olhos agora nessa noite. Eu vou passar o microfone, mas eu sinto algo de Deus tão forte aqui nessa noite. Meu Deus, fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração, que você vai receber mais da porção do Espírito Santo aqui. Você não será mais o mesmo. Você não será mais o mesmo. Você não será mais o mesmo. Aleluia. Porque hoje você vai sair daqui mais avivado. Você vai sair daqui mais avivado. Um grande avivamento nos espera. Oh, Jesus. Algo novo, diferente está por vir. Oh. Pois há algo acontecendo aqui na terra. Oh, meu Deus, que tem fome e sede de ti. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Meu Deus, um grande avivamento nos espera. Você quer mais dele? Algo novo, diferente está por vir. Meu Deus. Pois há algo novo acontecendo aqui na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faz arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui agora. Pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou? Mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração.
buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E pois sabemos que tu não mudou, quem mudou? Oh meu Deus, mas o Senhor nos despertou aqui nessa noite. Ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis. Declare: quando me buscar de todo o coração, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar. Nós cremos, pois tu dissestes, batei a porta, se abrirá. Nós cremos, pois tu dissestes, pedi, dá-se-vos-á. Nós cremos, pois tu dissestes, aquele que busca encontrará. Nós cremos que se nós clamarmos, tu se manifestará. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o coração, buscar-me, buscar-me-eis. Quando me buscar de todo o coração, a terra clama. Oh, declara, igreja. Mais uma vez, queremos o céu descer. Vamos lá, igreja. Quantos desejam mais dele? Diga: a terra clama. E mais uma vez, o céu descer, o céu descer. A terra clama. Oh, a terra chama. Mais uma vez, o céu descer. Vem fazer pra terminar, diga: vem fazer. Aviva! Vem fazer o que nenhum homem vem fazer. Vem cumprir. Aviva-nos, Senhor. Você que deseja mais, comece a clamar ao nome dele. Diga: eu quero mais de ti, Senhor, quero mais de ti, quero mais de ti. Diga: eu quero mais de ti, quero mais de ti, quero mais. Quantos querem, clama, clama o nome dele. Clama o nome dele, clama o nome dele. Os céus estão abertos, clama, 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 clama. Os céus estão abertos nesse lugar. Oh, oh, oh. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Oh, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, só a igreja. Espírito. Você que deseja, clama, que desce.
Vem como em Pentecostes, vem. Oh, vem. Ele vai encher. Ele vai encher. Ele vai encher. Ele vai encher. Ele já está enchendo. Ele já está enchendo. Ele já está enchendo. Ele já está enchendo a igreja que clama. Aleluia, aleluia. Espírito, Espírito. Essa é a tua oração nessa noite. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Você que deseja mais dele, aplauda o nome do Senhor. Te agradeço a oportunidade em nome. Aplauda, aplauda mais forte a Ele, aplauda mais forte a Ele.